Olá, a sociedade mundial está preocupada com um vírus que está se disseminando muito rapidamente. Nós vamos falar hoje do coronavírus. Está aberta a mesa de debates de hoje. Eu sou José Roberto Abramo e hoje nós vamos falar do coronavírus. Está aqui o médico infectologista da saúde, doutor em saúde pública da Fiocruz, do meu lado, né? Muito obrigado por eles terem comparecido. Do meu outro lado aqui está o Cirilo, né? Cirilo, nós tivemos ideia semana passada de fazer um programa sobre o coronavírus. É um programa de utilidade pública. Você deve ficar aí para você aprender, ou melhor, para você tomar conhecimento. Aprender, você já aprendeu, né? Existe o coronavírus, ele está no ar, né? Eu vou pedir ao doutor em saúde pública, doutor Guilherme Cortes, infectologista, para explicar para nós, doutor. Tudo bem, doutor? Bem, boa tarde, obrigado muito pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Que bacana. Explica um pouquinho para o nosso público o que é o coronavírus e as formas de disseminação, as precauções que as sociedades têm que tomar e tirar um pouco a questão das fake news, das falas que não são corretas a respeito de um assunto que acabou se tornando polêmico. Como é que a gente poderia deixar isso aí para o público? Vamos lá. Quando a gente fala de coronavírus, é uma família grande, né, de vírus que existem, né? Enfim, só que o que aconteceu para ele ser batizado do novo coronavírus foi uma mutação, que permitiu que ele saísse dos animais onde eles estavam e passasse a infectar nós humanos, e não somente isso, da gente poder transmitir entre nós mesmos. Esse vírus, a transmissão, por tudo que a gente sabe até agora, é essencialmente por transmissão por via aérea. Então, quando a gente respira próximo um do outro, a menos de 1 metro, você respira um pouco o ar que eu estou falando, e com isso o vírus sai. Isso. Se eu tuço ou espirro, eu ajudo a espalhar mais pelo ambiente. Esse vírus tem a capacidade, semelhantemente a outros vírus respiratórios, como a gripe, de ficar um tanto na superfície. Então, eu posso me contaminar, né, ao apertar a mão de alguém que tossiu previamente ou espirrou previamente a mão. Então, são essas as formas de transmissão, né? De qual animal realmente saiu essa mutação, a gente não está muito certo, né? Mas olhando para frente, talvez isso seja o menos importante. O mais importante agora é entender um pouco como ele está passando, qual é a gravidade desses casos e como a gente pode se prevenir, né? Perfeito. Doutor Guilherme, em 2003 houve o mundo descobriu um vírus similar, SARS, né? Ele infectou 8 mil pessoas e aproximadamente 800 pessoas morreram. Com isso aí, como é que o senhor percebe a evolução de 2003 para 2020? E se essa descoberta tivesse sido anunciada em dezembro? Parece ter um médico chinês que tentou fazer um alarme sobre a situação. Ele foi obrigado a publicar um desmentido, e agora, quando a situação foi colocada ao mundo, veio como se fosse uma catástrofe. Como é que o senhor faz esse paralelo entre 2003 e 2019 e os processos que os governos e a OMS estão fazendo no sentido de conter esse vírus? Em primeiro lugar, né, a gente está falando de transmissão de uma doença infecciosa, e aí as questões técnicas as decisões técnicas têm que ser colocadas em primeiro plano, né? A gente está falando da saúde das pessoas. E aí, decisões políticas, né, ou de vieses econômicos ou políticos devem, na minha opinião particular, ficar em segundo plano em relação à prioridade que é a vida das pessoas, né? E eventualmente isso pode não ter sido respeitado, né, nesse cenário que você falou, desse retardo, né, enfim, de dizer ao mundo o que estava acontecendo. Isso não é uma novidade, eu acho que isso acontece recorrentemente em surtos, em epidemias, a gente enfrenta esse tipo de problema. Em relação às medidas, atualmente elas estão sendo feitas, né? Então a OMS está agindo, né? Está montando uma rede toda de laboratórios para diagnóstico e vigilância dos casos, para a gente saber para onde estão indo os casos, como está sendo a transmissão, para se entender melhor tanto características do vírus propriamente dito, como do comportamento do vírus na gente, como a gente adoece, né? E aparentemente, pelo que tudo indica, não é tão grave como esse de 2003. Aparentemente não mata tanto, né? Então, está sendo mais grave em pessoas mais vulneráveis, em idosos, pessoas que têm outras doenças, semelhantemente ao comportamento do vírus da influenza, que a gente já conhece. Bom, eu queria... Nós estamos conversando em off aqui e algumas coisas ressaltaram. Então, por exemplo,
O nível de contaminação, desculpe, o nível de contaminação tem sido, as comunidades médicas têm dito isso aí, tem sido de 2,5 pessoas por indivíduo infectado, né? Ele pode se propagar muito porque ele é um vírus de RNA, de não DNA, então ele sofre mutações rápidas. Ele saiu de um animal, sofreu uma mutação e passou para o humano, então ele dissemina através dos humanos e não através dos animais, é importante dizer isso, né? Ele pode chegar a uma contaminação muito alta. Quando a gente fala de mutação, a gente se preocupa, né, com esse termo, mas a mutação pode acontecer para qualquer lado, entendeu? Para deixar o vírus pior ou melhor para a gente. Então, ele pode, inclusive, voltar para o reino animal. Exatamente. E ter uma mutação benéfica que impeça a transmissão entre pessoas e cesse tudo isso pela mutação. Enfim, então isso é importante ressaltar. A questão de transmissão é porque, para a transmissão do vírus, a gente precisa ter alguém que esteja com o vírus transmitindo, precisa de ar e de alguém que nunca tenha. Criteriosamente, a enorme maioria das pessoas do mundo nunca tiveram. Então, é uma situação que muito se assemelha, se a gente for pensar historicamente, à chegada dos europeus nas Américas, né, encontrando nativos, né, das Américas que nunca tinham se deparado com várias doenças. O sistema imunológico deles não tinha aquele histórico, né? Exatamente. Que é onde funciona a vacina, né? E como tem muita gente suscetível, permite que o vírus infecte muitas pessoas. Tá. Né? Esse vírus, ele tem, nós estamos analisando o gráfico que o doutor falou, né? Tem um gráfico aqui que diz o seguinte: o SARS, que foi o primeiro de 2002, ele tem um gráfico mais horizontalizado e o coronavírus, esse atual Covid-19, ele tem um gráfico verticalizado. Isso significa que ele contamina mais rapidamente. Mas, o doutor tinha falado, ele contamina mais, proporcionalmente mais, mas em compensação, por quê? Porque ele tem menos comorbidade. Né? Isso. Então, assim, esse comportamento pode ser justificado principalmente por duas questões. Por uma característica do vírus de se transmitir muito eficiente. O vírus sarampo, né? Infecta pra caramba, de catapora infecta pra caramba, ele tem essa facilidade de contágio. Número 1, uma característica do vírus, então isso pode ser diferente. E a segunda questão é que talvez não seja uma doença tão grave como o SARS ou o MERS. Então, porque aí as pessoas não ficam tão gravemente doentes e transitam mais. Transitando mais, transmite mais doença. Doutor Guilherme, o senhor falou um negócio muito interessante aí, que é a questão do trabalho de prevenção. As estatísticas divulgadas pela China tem mais ou menos um universo de 700 mil pessoas, tem 150 mil pessoas que estão infectadas. A China demonstrou ultimamente a construção de 1.000 leitos em 10 dias, mas a mesma estatística fala que tem 72 mil pessoas em estado gravíssimo. Então, embora exista uma rapidez muito grande na construção dos leitos, eles são insuficientes. A gente pensa em qual o volume de recursos direcionados para isso. Aí vem a pergunta: o Brasil hoje, ele está preparado para encarar uma epidemia do vírus aqui com a gente? Não, acho que não. Na verdade, o mundo todo tem receio de epidemias de vírus respiratórios novos, né? Como é o caso desse coronavírus, como foi o caso do H1N1, né? Quando começou aquela gripe suína, e como na própria influenza é sempre o medo de uma mutação maior da influenza que a gente não consiga conter e causar doenças mais graves. Porque vírus respiratórios passam com muita facilidade, né? São epidemias mais explosivas, que a gente diz, então comete muita gente meio que simultaneamente, né? Muito rapidamente. E com isso, poucos, se não nenhum sistema de saúde está de fato preparado para absorver toda essa demanda que surge. No nosso caso particular, bem, se a gente olhar para as nossas deficiências de saúde, históricas de saúde, a gente já tem dificuldade de lidar com a própria demanda habitual, de uma apendicite, de uma pedra na vesícula, de um infarto ou de um derrame. Né? Então, imagina que possa surgir uma demanda ainda maior, como a gente vai lidar com isso. Portanto, eu acho que não, que a gente não está adequadamente preparado, não. Tá, então nós não estamos adequadamente preparados, mas a OMS parece que ela está passando instruções e gastou uma verba que eu considero pífia, 675 milhões para socorrer as comunidades, talvez até dos mais carentes, né, de dólares, né, em comparação com 500 bilhões de dólares a socorrer aos bancos, né, está socorrendo a economia. Então, essa verba, ela chegando aqui
E essa instrução da OMS, o tratamento que tem sido dado, ele tem sido a tempo e a hora, ele está realmente ajudando? Sem dúvida nenhuma. Tecnicamente, esse embasamento e a instrumentalização, inclusive, de informação relativas ao vírus e esse comportamento epidemiológico todo. Então, isso está vendo. A própria rede, né, de laboratórios, né, que fazem diagnóstico de vírus como de influenza, entendeu? Estão se preparando para fazer diagnóstico de vírus como coronavírus. Esta é uma questão, né, que essa verba, essa intervenção, essa orientação e respaldo técnico do expertise, né, da equipe do OMS permite. Outra questão é a estruturação do sistema de saúde. Certo. Hospitais, equipamentos, CTIs, etc., que já não é previsto com isso. Em relação ao montante de dinheiro, se é pouco ou se é muito, né, em saúde pública a gente está acostumado a lidar com escassez de recursos, né? Então, nossa forma de pensar é sempre, tem pouco dinheiro e o que dá para fazer com esse dinheiro? O que eu acho que culturalmente passou a ser uma coisa lamentável, né? Porque a gente está falando da vida das pessoas e historicamente é assim. Tem sido isso. Né? Então, a gente sempre lida com pouco recurso e vai ajustando o que dá para fazer. Doutor Guilherme, você permite? O doutor, o senhor é formado, o senhor fez o doutorado do senhor na Fiocruz, Na né? Fiocruz. A Fiocruz hoje está sendo uma das entidades que estão treinando médicos de outros países numa ação de controle do vírus, não é isso? Passou para a televisão? Sim, pelo que eu soube, sim. Então, eu perguntaria ao senhor o seguinte, existe assim, essas empresas o senhor pegou agora, tem um transatlântico no Japão que está retido que é o maior foco de contaminação, né? Existem missões internacionais para a China, tal. Isso tem um impacto econômico muito grande, né, Abrão? Agora, por exemplo, a gente sabe e acompanha, existem algumas viagens planejadas de Juiz de Fora, agora no mês de maio, mês de junho, algumas pessoas estão querendo viajar para lá. O senhor, assim, particularmente, o senhor recomendaria essa viagem ou recomendaria adiar essa viagem? Olha só, o que a gente precisa, Cirilo, nesse momento é entender melhor, dar tempo ao tempo para entender melhor o comportamento do vírus, como ele adoece as pessoas, como ele está sendo de forma, como está o curso dessa epidemia, antes de planejar ir para onde está o problema. Né? É o foco, né? Então, assim, eu sugeriria assim, evitar viagens para a Ásia, principalmente para a China, né, até um entendimento melhor. Talvez em maio, em junho já tenha esse entendimento, é o que a gente espera, mas hoje não. Então, para planejar para essa data, eu esperaria um pouco. Abraão, você conhece bem o doutor Guilherme? O doutor Guilherme é doutor nessa área. Ele faz um trabalho muito forte junto a médicos internacionais, principalmente na África. Eu tenho acompanhado por 2 vezes a movimentação dele para a África via Rotary. Então, realmente, o pessoal, quem está falando conosco aqui é uma autoridade no assunto. Então, né, Abrão? A gente tem que tomar muito cuidado com esse negócio, porque senão a questão é vida, né? Embora exista a questão de orçamentário, que talvez o recurso, você pegar os 10 jogadores mais bem pagos do mundo hoje, você pegar quanto eles faturam anualmente, isso talvez seja maior que esse orçamento aí que você apresentou. Com certeza. Aliás, a gente convida não só os nossos telespectadores, como os nossos ouvintes, para as pessoas se aculturarem, né? As pessoas tomarem informação aqui com o doutor infectologista da Fiocruz, uma pessoa com experiência internacional, e outros também, existem outros, né? E outras comunidades também, inclusive fora do Brasil, as pessoas tomarem contato com artigos científicos para entender. Por exemplo, o influenza, ele é o vírus da gripe e tem vacinas, estão fazendo vacinação. E as nossas comunidades médicas, elas já têm um domínio disso aí. Né? A gente não está perdido no meio do mato. O coronavírus, por exemplo, ele sofreu uma mutação, mas ele já existe, nós já tivemos o SARS, o MERS, eu não sei falar isso, o MERS, né? Enrola a língua de todo mundo. O MERS e esse agora com o coronavírus, o Covid-19, né? Que são mutações, partiram dos animais, mas sofreu uma mutação lá dentro, veio para o homem, depois passou a ser transmitido pelo homem, quer dizer, nós não precisamos de matar animal por causa disso, né? A gente precisa ter essa informação, né? E vamos colher onde é que se tem, né? E temos outras coisas também. Eu pediria, doutor, até que falasse mais sobre as atitudes que as pessoas... O Cirilo bem lembrou aqui, não é hora de você viajar para a China. Né? Mas eu tenho um negócio da China na China, não vá, não é hora. Né? Claro. Mas existem outras atitudes. A primeira eu chamo de aculturamento. Você lê em artigos científicos, você tem capacidade de entender. Se não tiver pergunta para outras pessoas,
consultar os profissionais da área, né? Mas existem outras coisas mais simples que a gente pode... Sem dúvida. Eu acho que serve... Então, as pessoas lendo as notícias, todo mundo ficou preocupado com o coronavírus, certo? É o motivo da gente estar aqui hoje conversando. E a gente esquece que a gente perdeu a preocupação com coisas diárias que causam tanto transtorno para a gente, risco para as nossas vidas. A bem da verdade, muito mais do que hoje, do que um risco de coronavírus. Com certeza. Que ainda está lá, ainda nem chegou aqui. A febre amarela estava aqui, o Zika estava aqui, o chikungunya estava aqui. A dengue estava aqui. Exatamente. Então, assim, e aí com isso a gente não se preocupa com os focos da dengue que estão no nosso domicílio, na nossa comunidade. A gente não se preocupa em vacinar anualmente contra a influenza, contra a gripe, é cobertura vacinal abaixo. O sarampo necessário, agora. o sarampo a mesma coisa, que tendo casos de transmissão de sarampo, né, no Rio de Janeiro, São Paulo, né, BH. Enfim, isso são medidas que a gente pode fazer no nosso dia a dia. No que diz respeito a doenças de transmissão respiratória, ainda tem a questão do uso de álcool gel, higienização das mãos, que é uma forma adicional para evitar a transmissão, né? Assim como o que a gente diz da higiene, da etiqueta respiratória, no final das contas. A gente não tossir com a mão, ou então usar lenços descartáveis, ou usar o antebraço para evitar a propagação do vírus. São todas medidas, né, que facilitam muito. Tá doente, não vá ao trabalho, não vá à repartição. Perfeito, né? Na época perfeito. como é que chama, daquela doença que eu mencionei sobre... Esqueci o nome. Não se podia ter ônibus lotado. Meningite, porque tinha alta capacidade de passar, né, de contaminação. E até falei sobre a questão dos bancos, né, que os bancos podiam estar lotados, os ônibus não podiam estar. Mas evitar aglomeração também, né? E ser altruísta, né? Se você está com uma gripe, você não passe para os outros. Sim, né? sim, ter essa preocupação. Ter esse tipo de preocupação. Quer dizer, é uma questão de conduta. E o resto eu gostaria que o doutor falasse da vacinação. Existe umas fake news aí no mundo aí sobre questão de vacinação. Ora, meu Deus do céu, a vacina, ela foi um dos sucessos da humanidade. Perfeito, perfeito. Então, assim, as duas principais intervenções de saúde pública de forma ampla, assim, para a gente viver mais e melhor nas últimas décadas, foram a vacinação e o saneamento básico, né? Então, foi isso mesmo que deu essa conquista. Então, o fato de a gente não ter mais doenças como varíola, a gente não vê doenças como poliomielite, a gente raramente vê sarampo, enfim, febre amarela, a gente ficou séculos sem ver febre amarela, né, aqui na região, enfim. Isso por causa da vacinação, nada diferente. Foi o sucesso dela. Então a pessoa pensa assim, não está tendo mais sarampo. Não está tendo porque houve vacinação. É só parar de vacinar e vai ter de novo. Tanto é que esse combate, essas fake news aí, fizeram com que doenças que tinham sido extintas voltassem, né? Exatamente. Não, porque o Bill Gates, a Melinda Gates, tem lá um instituto que quer acabar com a humanidade. Isso é bobagem. Né? Vai à fonte da fake news. Tem coisa que é muito bem dita, né? Outro dia apareceu no WhatsApp aí um cara falando, não, que eu sou fulano de tal, eu digo para você fazer isso. Eu fui pesquisar, não existe o instituto que ele falou, mandei para quem mandou no WhatsApp para mim, isso não existe. Né? Pesquisa. E também, como você estava falando do aculturamento, né, como você bem definiu, inclusive nos sites, né, oficiais, hoje em dia já tem uma mídia com uma linguagem muito palatável, muito simples. Fiocruz, Ministério da Saúde, OMS, então, no que a gente está falando, né, de coronavírus, enfim, de saúde, pode ir nesses sites, né, que vai ter informação mesmo. Tem informações diretas. Né? Os jornais, de uma maneira geral, a Folha, o Sem UOL, dúvida. o Globo, G1, traz informações diretas, até a revista Exame outro dia fez uma análise mais econômica do coronavírus, mas falou sobre o coronavírus, citou, fez pesquisa, como eu fiz para fazer meu blog. Então, e se você quiser ir lá no meu blog, lá também tem muita informação. E nós vamos tentar montar aqui para o doutor Guilherme, né, infectologista Guilherme, vamos tentar montar um vídeo para ele, né? Eu vou ajudá-lo a montar um blog. Nós vamos ajudar ele a montar certeza. um blog, aí vocês vão ter como consultar e quem consultar. Você sabe por quê, Bel? A informação, o poder está na informação correta. Você viu o que aconteceu em Juiz de Fora, falou assim em febre amarela e julgou o macaquinho como o vilão da história. Quem foi passear lá na ABB e lá no Parque da Lajinha lá em cima, os macaquinhos simplesmente desapareceram. Você sabe disso. Eu sei. Aí no museu aparecia um macaco morto toda hora, dizimaram os macacos,
E a gente pensa, mas, gente, vamos com calma para ver o que realmente está acontecendo, porque agora já colocaram como o vilão da história um morcego. Um morcego. Que ele é cozido vivo. O morcego tem que ser cozido vivo. Se ele for morto, ele não causa nada, não. Agora, o senhor acabou de falar, ninguém sabe a origem da coisa. Olha o folclore e a imaginação aí. Então, realmente, você está E mesmo que ele tenha saído desse tal morcego, já saiu o coronavírus de lá. E já está sendo transmitido entre a gente. Ele já não tem mais nada ele não é transmitido do animal para o homem. Se você tiver um morcego aqui, ele não vai passar coronavírus para você. É preciso que ele sofra o coronavírus sofra uma mutação lá, se adapte ao seu organismo como hospedeiro e dissemine através dos humanos. Exatamente. Então não adianta ter uma comunidade de morcegos, uma comunidade de humanos aqui que não vai haver intercâmbio. Né? Isso aí é a questão do aculturamento. Se você lê sobre isso, você relaxa. Não vai sair matando morcego, vai sair matando macaco. A informação correta é fundamental. É esse fato que talvez que tenha prejudicado uma ação imediata do mundo contra o vírus. Porque foi uma coisa que aconteceu em dezembro, todo mundo sabe disso, e realmente só tomou-se em proporções mundiais a partir da segunda quinzena de janeiro. Foram 40 dias aí que poderia ter mudado a história de todo mundo. Os chineses eles deram conta mesmo no dia 29 de dezembro. Aí eles começaram a tomar atitude, mas essa atitude foi em janeiro, né? Passou o mês de dezembro todo. Não é isso? Gente, nós estamos caminhando para o final do programa aqui. Na semana passada nós tivemos a grande ideia de falar sobre o coronavírus. Eu e o Cirilo aqui resolvemos. Ele falou que tinha o doutor infectologista, é meu amigo pessoal, conheço, foi doutor da minha mãe. Muito bom mesmo. Fiquei muito feliz dele estar aqui, com experiência internacional. Prometemos que nós vamos fundar o blog e um vídeo para ele poder passar informações para vocês. Eu vou agradecer a presença dos dois. Gostaria de saber se você quer falar mais alguma coisa. Não, só agradecer que realmente o que foi falado aqui foi muito esclarecedor. Né? E eu fiquei muito satisfeito com a vinda do Dr. Guilherme e a sua mediação aí. Perfeito, muito obrigado. E, doutor, vamos finalizar. O que o doutor podia deixar para a turma? Bem, além do meu agradecimento, né, pela oportunidade de estar junto de vocês, né, que as pessoas realmente procurassem sedimentar alguns conceitos de saúde pública mesmo, de cuidado com a própria saúde, né? Então, de se vacinarem, procurarem as unidades de vacina. A gente está agora com campanha de vacinação de sarampo, a vacinação anual contra a gripe, né? De procurarem em seus domicílios a questão de focos de dengue, é um problema de saúde pública na nossa cidade, né, e se preocuparem mais com a higienização das mãos. Então, o mesmo hábito que a gente criou na infância, que as nossas mães nos ensinaram de lavar a mão quando sai ao banheiro, quando vai sentar à mesa e tudo, passar a fazer várias vezes ao longo do dia, pensando que, poxa, se eu no ônibus, pego na catraca do ônibus, na mesa, eu cumprimento alguém, ali pode estar passando algum agente infeccioso, seja bactéria, seja vírus, seja um parasito, e aí a lavagem das mãos ou álcool gel minimiza isso. E hoje nos estabelecimentos tem sempre álcool gel. Sempre, né? sempre. Quer dizer, os empresários tomaram conta disso aí. Gente, então, agradecendo aqui a vocês que estão aí, ao doutor Guilherme, ao Cirilo, eu vou agradecer a sua presença, vou pedir para você curtir e compartilhar esse vídeo, assinar, né, o nosso canal para você sempre receber vídeos e passa isso para frente, porque conhecimento a gente não deve guardar para si. Muito obrigado e até o próximo vídeo.